Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, como você sabe, nós estamos aqui no Minifront para trazer uma notícia boa para você. Porque o Minifront fala do curto prazo da arroba, não é isso? Pois bem, imagina seu time entra em campo, sai perdendo por 2-0, logo nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo, mas na sequência empata e faz 2-2 ainda no início do primeiro tempo. É esse o retrato da Pecuária de 2020, um jogo de fato eletrizante. Por que eu falo que nós estávamos perdendo de 2-0 nos primeiros 10 minutos? Ora, nós perdemos R$ 7 por arroba na média Brasil ao longo do mês de janeiro. E no finalzinho de janeiro, primeira semana de fevereiro, nós recuperamos os mesmos R$ 7 por arroba na média Brasil, nos dados da Scott Consultoria e dos dados de abate do IBGE, que é a metodologia que eu, Notícias do Front, uso toda semana. Então nós estamos aqui hoje com R$ 183,95 na arroba do boi gordo a prazo no Brasil, com um deságio de 7,3% para a arroba de vaca na média brasileira. Esses são os dados médios, às vezes o seu estado já está um pouco acima, um pouco abaixo dessa variação, essa é a média do Brasil. Ok? Portanto, nós voltamos para o preço médio da arroba brasileira que estávamos vivendo na virada do ano, logo depois do Réveillon. E eu diria que, se você lembrar, puxar aí pela memória, no último Minifront eu disse a você o seguinte: eu não torço para o boi subir, eu torço para a carne subir e está muito próximo disso. Você lembra dessa frase? Pois bem, foi exatamente o que aconteceu nessa semana. O atacado com osso subiu, em algumas referências 10%, outras um pouco menos. O atacado sem osso também subiu bem menos, como é normal. Mas o atacado com osso é quem tem a referência, a aderência mais próxima do que acontece com a arroba. Toda vez que o atacado com osso sobe, a grande chance é de arroba também subir, é exatamente o que nós estamos vendo nesse momento. Por que o atacado subiu? Ora, nós já vimos alertando do enxugamento de estoques da carne, tá certo? Em face à magnitude da pisada no freio dos abates que a indústria frigorífica brasileira vinha exercendo depois da virada do ano para cá. Houve também a virada de mês, de janeiro para fevereiro, volta às aulas, pode perceber que o movimento das cidades, até o trânsito das cidades aumentou e a turma já está, né, na ativa, né, de maneira normal aqui no nosso país. Houve também, é importante se dizer, um endurecimento da oferta. A oferta está muito curta. O pecuarista, nesse momento, endureceu a oferta por alguns motivos. Primeiro, porque os preços indecentes pediam para não ocorrer oferta de animais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pela primeira vez nessa safra de capim, em janeiro, a gente viu uma condição de suporte melhor de pastagens. Sim, a gente viu um arranque de safra, como eu já disse aqui, por várias vezes comprometido pela chuva do segundo semestre do ano passado, mas nesse momento, em janeiro, e isso continua em fevereiro, o nível de chuvas está muito maior do que foi. Portanto, a situação de capim não é confortável, mas privilegia alguma postergação de abate, pelo menos. Eu diria que tem pouco boi gordo, muito pouco boi gordo, e um pouco desse volume, que já é pequeno, ainda está sendo represado. Nós vimos também um cenário, o dreno, né, de carne produzida nossa para exportação, ele existe e ele está bacana. Houve um aumento de 14% do volume exportado de janeiro de 2020 contra o janeiro de 2019. É lógico que quando você compara o janeiro de 2020 contra o dezembro de 2019, a gente vê uma desaceleração, ela é natural, isso sempre ocorre. Mas é importante a gente comparar com o mesmo período do ano passado, onde a gente vê um incremento de 14%, muito alinhado, aderente à perspectiva da ABIEC de aumento de 12% em volume exportado. Na verdade, foi até um pouco acima nesse nosso janeiro. E lembrando que, em reais, o preço da tonelada exportada em reais teve um aumento de incríveis 40%. Então, convertendo o preço nosso exportado de dólar em reais, comparando janeiro de 20
com o ano passado, na mesma época, janeiro de 19, um aumento de 40%. Então, quando você monetiza a tonelada de carne exportada, isso é muito interessante para a indústria sediada aqui no Brasil. Lembrando a vocês que essas informações chegam no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Vemax da Fibro, Cargill Nutron Integral, Nutrição Animal, Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás, e Cicobi Cred Goiás, o único local no Brasil em que o seu banco fala a sua língua, que é o boi gordo. Isso é muito interessante quando você põe o pé numa agência, no cooperativismo financeiro. Eu faço convite para você conhecer o Cicobi Cred Goiás, aqui do setor marista de Goiânia. Lá, na diretoria da sua agência bancária, são colegas pecuaristas. A moeda para você integralizar o capital para entrar na cooperativa financeira é um boi gordo. Isso é único no Brasil. Está feito o convite aqui para Goiânia. Lembrando a você que se a gente vinha falando de exportação, e quando a gente fala de exportação, é muito importante a gente falar do dólar. O dólar bateu o seu recorde nominal essa semana na faixa de 4,30, subindo um pouco. Esse é o recorde nominal do dólar e isso é música para quem exporta, moçada. Então, em resumo, esses 13,50 do atacado com osso ajuda o frigorífico de mercado interno a recuperar a sua margem e isso adiciona uma pressão positiva na arroba e é isso que está prevalecendo nesse momento, mesmo que nós tenhamos um nível de incerteza global altíssimo. Difícil a gente ter um nível maior de incerteza global como nós estamos vivendo nesse momento por conta do coronavírus, tá certo? Só que nesse momento a força do pescoço do bovino é muito superior a tudo isso. O atacado em alta leva a indústria do mercado interno a ter uma margem melhor e isso acaba criando uma pressão positiva para a arroba, fora todos esses fatores que nós comentamos, como chuva melhor agora, né, preços mais baixos, desincentivaram o abate, a própria indústria tirou o pé dos abates, carne com estoque enxuto, enfim, tudo isso ajuda a compor esse quadro de recuperação. Então a notícia é boa e vai em linha com o que nós havíamos falado semana passada. Nós estávamos muito perto de atingir o equilíbrio e se a carne subisse a gente podia ter surpresa. Foi exatamente o que aconteceu nessa semana. Muito bem, e a China? Qual é o nível de certeza que a gente pode ter, né, dos mercados nesse começo de 2020? Será que a gente está com um problema de demanda chinesa ou será que a gente está com um problema de logística nesse momento? Depois de ler muito, escutar muito, raciocinar muito, eu coloco vários cenários com relação à China. Eu estou sim preocupado, mas eu vou mostrar para os assinantes do Notícias do Front, lá no Front tradicional, de que nós temos boas notícias. E a melhor das boas notícias é o seguinte, moçada, duas, aliás. Toda a recuperação do mercado físico está ocorrendo sem a necessidade do retorno da China. Isso é um fator muito forte para 2020. E segundo ponto, a turma do Brasil que está vindo da China, lá de Wuhan, está vindo para Goiás. Aqui é o seguinte, o piqui goiano vai acabar com o coronavírus. Aqui o coronavírus não vai aguentar, não. Pode trazer a turma para o Goiás, que aqui a gente dá jeito. Aqui nós não é fraco, não. Como é que funciona com relação à China? Quais os possíveis impactos no curto prazo para a carne bovina? Vários desses nós estamos sentindo. E quais os cenários para a carne bovina no médio e longo prazo? É isso que eu discorro, eu reflito, eu coloco a minha opinião sem nenhuma chance, sem nenhuma pretensão de estar certo, mas a gente tem que ter a nossa estratégia. Eu diria que o cenário é sim positivo. Um abraço. No Front Tradicional vocês têm essas informações. Deixo vocês aqui com a turma do Gerente de Pasto e da Asbram e também do Hospital do Amor. Até a próxima semana nós estaremos por aqui para trazer as novidades de curto prazo da arroba bovina. Um abraço, fiquem com Deus. Até lá.